Se você quer saber sobre dilatação linear e como utilizar a sua fórmula, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Quando eu aqueço um corpo, as partículas dele ficam mais agitadas, consequentemente, a distância média entre elas aumenta, de tal maneira que eu falo que esse corpo sofreu dilatação. Então, as suas dimensões aumentaram. E pode ocorrer também de eu resfriar esse corpo, de eu diminuir a temperatura dele. E dessa forma ele vai ter uma contração, ou seja, as dimensões diminuem. Uma coisa bem importante, existem exceções. Um exemplo é a água numa certa faixa de temperatura e pressão, que eu vou comentar com vocês futuramente isso aí. Vamos estar analisando a dilatação em uma dimensão, que a gente chama de dilatação linear, que é o que a gente vai focar nessa aula de hoje. O que seria essa dilatação em uma dimensão? Vamos pensar em um fio, imagina um fio de metal. É muito mais importante eu olhar o quanto que ele vai aumentar no comprimento do que na sua altura e largura, já que praticamente vai ser desprezível a dilatação nessas dimensões. E como que eu vou analisar? Vamos pensar o seguinte. Digamos que eu tenha uma barra de metal. Essa barra de metal tem um comprimento inicial L0. E aí eu vou aquecer essa barra, de tal maneira que ela vai ter aqui um aumento do seu comprimento, um ΔL, que no caso aí é uma variação do comprimento. E essa variação do comprimento, pessoal, depende do comprimento inicial da barra. Imagina assim, que eu tenho duas barras do mesmo material e elas vão sofrer o mesmo aquecimento. A que tiver o comprimento inicial maior vai ter o maior aumento, aí vai ter maior dilatação. Vai depender também do material e também da variação de temperatura. É claro, né, que sem variar a temperatura não tem dilatação. E como que eu vou calcular essa variação de comprimento? É bem simples. Vai ser ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT. O ΔL, como eu já falei, é a variação do comprimento. O L0, a gente também comentou, é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Ele vai depender do material. E ele é medido aí em graus Celsius a -1. E o ΔT é a variação de temperatura. Pessoal, a respeito do alfa, pense da seguinte maneira. Se eu tiver duas barras de materiais diferentes, do mesmo tamanho, e que tem a mesma variação de temperatura, a que tiver o maior alfa vai variar mais, vai aumentar mais aí o seu comprimento. E após você fazer o aquecimento dessa barra, ela vai ter um novo comprimento, que eu vou chamar aqui de L, que no caso seria o comprimento final. Que vai ser o quê? Vai ser a soma do que tinha antes, né, que é o L0, mais o que aumentou, que é o ΔL. Então, dessa maneira, eu sei que o meu comprimento final é o comprimento inicial mais o que variou, mais o ΔL. Mas vamos fazer alguns exercícios para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só esse exercício 1. Uma barra apresenta a 15 graus Celsius comprimento de 10 metros. Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 1 vezes 10 a -6 graus Celsius a -1. A barra é aquecida até 45 graus Celsius. Determine o aumento do comprimento da barra. E a letra B, o comprimento da barra após o aquecimento. Pessoal, o que é o aumento do comprimento da barra? É o ΔL. E como que eu calculo o ΔL? É o L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Pessoal, a respeito das unidades de medida, procurem sempre usar a mesma unidade para o ΔL e o L0. Se você estiver trabalhando em metros, usa metros para os dois. Se estiver trabalhando em centímetros, usa centímetros para ambos. Vamos lá. Quero saber esse ΔL. Qual seria o meu comprimento inicial? Seria aqui no caso 10 metros, né?
É o comprimento que eu tinha antes do aquecimento. O alfa foi dado. Está aqui. É 1 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura? Pessoal, a variação de temperatura é só eu pegar o final menos o inicial. A temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final 45, a inicial é 15. Dessa maneira, 45 menos 15 vai me dar 30 graus Celsius. Essa é a variação. Então, jogando aqui na fórmula, 30. Fazendo o cálculo. Pessoal, 10 vezes 1 vezes 30 vai me dar 300. Vezes 10 a menos 6. Vou sumir com esse expoente daqui, né? Para ficar mais fácil depois de achar o comprimento final. Isso daqui vai me dar... Vou andar 6 casinhas para a esquerda aqui, pessoal. Para eu conseguir sumir com esse expoente. Aí eu vou deixar 10 a 0. Então vai ficar... Ó, vou colocar 300 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai me dar 0,003 metros de dilatação, certo? Que é a variação do comprimento aí. Ou 0,03 centímetros. Agora vamos para a letra B. A letra B quer saber o quê? O comprimento final, depois do aquecimento. Então ele quer saber o L. E como que eu calculo o L? É o L0 mais o ΔL. O L0 a gente sabe que é 10. E o ΔL a gente calculou na letra A, que é 0,0003. Somando tudo isso aqui, vai me dar 10,0003 metros. Esse é o comprimento após o aquecimento que a barra vai ter. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!